Fala galera, beleza? A Terra do Futebol Oficial, o teu canal de futebol, tá de volta na área. Eu sou o Nando Terra e a gente vai trazer aqui para vocês uma rápida análise sobre Grêmio e Red Bull Bragantino. Quase que eu esqueço, é RB, é Bragantina, é Red Bull, esse time é uma confusão. Mas cara, tem bastante coisa pra gente falar do jogo. Antes de mais nada, a galera que tá aqui com a gente, que apoia esse canal aqui desde o início, que é @uselapegada, @espaço_rache, @ateliê_chama. Sigam eles lá no Insta, podem confiar, atendimento nota 1000 também para vocês, tá bom, pessoal? Vamos lá pro jogo então. Galera, o jogo de ontem começou já mal pro Grêmio pela escalação, um time, na minha opinião, mal escalado, com o Robinho em campo, que eu até acho que teve uma taxa de participação ali razoável, mas muito pouca entrega, entregou assim quase nada em termos de efetividade mesmo, de dar bons passes, de daqui a pouco chutar gol, entregou muito pouco, apesar de estar se apresentando para o jogo. Para mim, os dois grandes erros do Renato ele corrige no segundo tempo, que é a entrada do Ferreira e a entrada do Lucas Silva, que são jogadores que deveriam ser titulares do Grêmio, na minha opinião. Acho que o primeiro tempo contra o Juventude e ontem, depois que entraram esses dois jogadores, acho que ficou claro. O Lucas Silva, ele dá equilíbrio ao meio campo. Apesar de ontem eu não ter gostado do Lucas Silva. Eu sou um admirador, um fã do futebol do Lucas Silva, mas ontem eu não gostei. Achei que ele entrou meio inseguro, digamos assim, fazendo algumas faltas, errando alguns botes. Não gostei muito do Lucas Silva. Mas pessoal, vamos partir do início. O primeiro tempo de ontem foi um primeiro tempo em que o Grêmio não fez o que eu falei que devia ter feito aqui no pré-jogo ontem, tá? Que era posicionar uma marcação um pouco mais alta e atrapalhar a transição do Bragantino, que é uma transição deficiente. O Grêmio podia fazer isso no iniciozinho do jogo, os primeiros 5, 10 minutos, até o Grêmio deu uma impressão que ia fazer isso e acabou não fazendo. Um pouco por méritos do Bragantino também, porque o Bragantino é um time que, como eu falei também no pré-jogo, aliás, esse canal tá falando tudo antes do jogo, galera, não vamos se esquecer disso. Mas eu falei antes também no pré-jogo que o time do Bragantino tinha essa transição fraca, mas que era um time que caía lutando, que era um time que gostava de jogar e jogou e foi para o enfrentamento com o Grêmio ontem, com as suas deficiências, com as suas limitações, mas é um time que foi para o enfrentamento, que tentou agredir o Grêmio, faltou qualidade, como eu acho que no primeiro tempo do Grêmio também faltou qualidade. O Luiz Fernando eu não vejo render e desenvolver para o time que o Ferreirinha rendeu nessa posição que eles jogaram ontem. Foi inclusive ele que sai para a entrada do Ferreirinha, o time melhora bastante. O Robinho pelo Isaac, também não gostei da partida do Isaac ontem. Achei a média da partida, um jogo em si dos dois times muito fraco tecnicamente, né? Mas no segundo tempo o Renato mexe bem, porque aquela história de quem escala mal mexe bem. Ele mexeu bem, ele colocou quem tinha que colocar. Para mim poderia ter colocado o Jean-Pierre. O Jean-Pierre seria o acréscimo de qualidade que estava faltando no Grêmio, um passe diferenciado, alguém que chutasse mais a bola de longe, já que não estava conseguindo entrar tanto. Segundo tempo também teve a entrada do Diego Churin, que na minha opinião se movimentou, teve uma participação no gol do Grêmio. Foi interessante até a participação do Churin. Eu acho que estreia, não dá para cobrar muita coisa também, mas ele me mostrou vontade, isso dá para dizer. Não deu para fazer uma avaliação técnica pelo pouco tempo que ele ficou em campo e a pouca participação, mas quando foi acionado ali, tentou corresponder da melhor maneira possível, me mostrou vontade, me mostrou que é um centroavante que pode sim ter futuro no Grêmio, como eu já achava que a característica dele faria bem ao time do Grêmio. Me mostrou isso, teve um pouco mais de movimentação, até ouvi pessoas falando, o Diego Souza se movimenta mais que ele. É verdade, o Diego Souza sai mais para os lados, se afasta mais da área,
mas naquela morosidade que anda o Diego Souza. O Diego Churin ontem eu achei que estava correndo, estava tentando, não está entrosado. Eu não vou fazer aqui uma avaliação também sobre o Diego Churin, mas acho que vai brigar por posição, tá? Acho que vai brigar por posição. Me mostrou estar esperto na jogada do gol. E acho que alguns decréscimos têm que ser apontados aqui também. Eu acho que o Cortez não entrou muito bem ontem. O Cortez ontem estava inseguro, estava com a marcação ali, sofrendo uma pressão direto no mano a mano também por vezes e não foi bem. O Isaac, achei que deixou a desejar do que eu espero do Isaac. Eu espero mais taxa de participação do Isaac no jogo e ontem eu não vi tanto isso. Ele até correu, até se apresentou, não digo que ele não participou do jogo, mas eu sempre que o Isaac entra, pelas primeiras mostras que ele me deu lá atrás, eu fico com a expectativa de que vai ter mais ainda, vai ter mais participação, vai ter mais infiltração, como aconteceu inclusive. Mas eu acho que ele pode mais do que isso. Acho que eu já falei aqui, acho que o Jean-Pierre daria mais qualidade na questão do Grêmio. Orejuela achei que fez uma boa partida, um dos destaques do Grêmio para mim, por todas as jogadas que fez ao longo do jogo. Diogo Barbosa ontem eu gostei, até eu gostei de ver o Diogo Barbosa com uma taxa de participação. Acho que o que deu para tirar ontem do jogo do Grêmio foi isso, jogadores que a gente vê que tem taxa de participação e que não tem. A questão do Maicon, o Maicon acho que hoje, ontem no caso, né, pessoal, produziu muito pouco e mostrou uma crítica que eu faço ao Maicon aqui. Sou fã do futebol do Maicon, admiro o futebol do Maicon, é um maestro carteador mesmo, como se dizem, mas ontem ele não conseguiu fazer justamente essa função, estava atrasando, estava dando muito passe para trás e para o lado, que é uma característica que eu gosto, sempre gostei muito do Maicon, é buscar o passe para frente. Ele busca sempre o passe em profundidade, quando não dá, ele passa para o lado. É difícil ver o Maicon passando para trás. Ontem eu vi o Maicon o tempo todo pegar a bola, olhar para frente e passar para trás. E sem contar a desaceleração que ele cria no time do Grêmio. Além do fato de diminuir o futebol do Mateuzinho, quando o Mateuzinho tem que ficar mais preso por causa do Maicon. Ontem tinham dois segundos volantes, que era Maicon e Mateuzinho, e nenhum conseguiu fazer a função de primeiro. Teve criação pelo meio, teve transição pelo meio do Red Bull Bragantino o tempo todo do jogo. Quando eles queriam atacar, eles vinham justamente pelo meio e depois eles na intermediária de ataque eles abriam para as pontas, mas a criação se dava pelo meio de campo por essa marcação que não estava com um especialista ali da função. Tanto que quando entra o Lucas Silva, que não entrou bem, volto a dizer, não gostei da partida do Lucas Silva ontem, mas já dá uma dificultada e o Grêmio encorpa, e aí tem Ferreirinha junto também, que deu mais profundidade ao time do Grêmio ontem. E acho que o time do Grêmio é o time do segundo tempo. O time que terminou o segundo tempo com o Jean-Pierre no lugar do Isaac e Kahneman e Jeromel no lugar dos dois zagueiros que estavam ontem, e com o Diogo Barbosa evidentemente na lateral e o PP no lugar dele, eu acho que esse é o time do Grêmio. Esse é o time do Grêmio. O Renato tem que entender isso. Às vezes o futebol te mostra coisas que não estão ao teu controle. O futebol apresentou para o Grêmio, ó, esse aqui é o time titular. Esse é o time que está dando certo. Fosse no primeiro tempo contra o Juventude ou no segundo ontem. Tu vê que os recortes do jogo, o que tu tira de bom dos últimos jogos do Grêmio é quando tá esse time em campo. Quando tá PP por um lado, Ferreirinha por outro, e aí pode por enquanto escolher o centroavante que tu quer, seja Churinha ou Diego Souza. E se tu colocar o Jean-Pierre ali e deixar o Jean-Pierre jogar, vamos parar com a encheção de saco do Jean-Pierre, vamos parar com a pegação de pé. Ele é um jogador diferente, o Grêmio precisa dele e ele, Jean-Pierre, está precisando do Grêmio também. Então que se monte um time em torno do Jean-Pierre, com dois escapes, PP por um lado, Ferreirinha por outro, um bom centroavante de parede, um volante para dar equilíbrio que chama-se Lucas Silva, que inclusive faz crescer o futebol do Mateuzinho, e aí tu tem reposição de Darlan, tu tem reposição de Maicon, e aí tu começa a formar realmente o teu grupo e entender o que é a competitividade também que vai se apresentar agora nessa segunda metade da temporada.
E acho que o Grêmio tem muito a crescer no segundo turno, tem muito a crescer nas competições aí que vai disputar nessa segunda metade da temporada, tá bom, pessoal? Valeu, fui!